O preço da nossa salvação. Deus nos fez um grande favor em nos salvar. Ele enviou a Jesus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Tudo isso sem que a gente merecesse. Ele fez por amor. Quando falamos assim, não fazemos ideia do preço que foi essa morte do Filho de Deus. Houve sofrimento, houve angústia, houve uma separação entre o Filho e o seu Pai. Tudo para salvar aqueles que nem mesmo mereciam. Tudo foi pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço altíssimo a ser pago para que eu e você fôssemos salvos. Não podemos desprezar essa verdade. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de como o Senhor usou o profeta Isaías para profetizar sobre o seu servo, o seu filho, que viria e passaria por muitos sofrimentos para salvar o seu povo. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo. Que Deus abençoe o seu dia e vamos para mais uma devocional. A de hoje tem o tema do seguinte: o preço da nossa salvação. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, os versículos 3 a 5. Dizem assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Chegamos a esse capítulo tão poderoso da palavra de Deus, meus irmãos. Quero esclarecer o contexto imediato do texto, porque na época de Isaías, o povo nem imaginava direito de quem Isaías estava falando, nem mesmo no contexto deles daquela época, quanto mais no contexto geral da grande obra da salvação do Senhor, que é o que vamos falar aqui hoje. Naquela época, Deus estava prometendo a eles que levantaria um servo para os libertar da escravidão, que eles cairiam na Babilônia, algum tempo depois do que estava sendo dito nesse momento aqui do texto da Bíblia. Esse servo seria o rei Ciro, um rei que seria um instrumento do Senhor para libertar seus filhos, homem que Deus o chamou de seu ungido e seu servo. Só que no meio dessas profecias a respeito desse servo do Senhor, vem essa e outras muitas pérolas que na realidade estavam falando de Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que realmente viria para salvar não só Israel de sua escravidão espiritual, mas a todos que viessem a crer em sua palavra e em seu sacrifício redentor. Quero lhe dizer que esse texto é de uma profundidade espiritual sem tamanho. Somente aqueles que estudam e conhecem de forma mais profunda as Escrituras Sagradas é que conseguem ver todo o universo dessas verdades aqui contidas. Porém, qualquer um que as ler e deixar que o Espírito Santo lhes revele as verdades que estão ali, terão alegria em seu espírito e glorificarão ao Senhor nosso Deus por esse favor tão grande dele enviar o seu Filho Jesus para pagar um alto preço pela nossa salvação. A questão é que nós, hoje, estamos como Israel estaria na Babilônia, escravos em uma terra idólatra, sem ter como voltar realmente para sua terra prometida para adorar o Senhor como seu Deus. Estamos condenados neste mundo a tudo de pior que está para passar aqui, e não só aqui, como em toda a eternidade.
Mas o Senhor resolveu esse grande problema, resolveu nos dar uma possibilidade de salvação dessa perdição, e a salvação está em seu Filho Jesus, aleluia. Por nós mesmos não temos condições de nos salvar, não temos condições de conseguir perdão pelos nossos pecados e sair da condenação que está para vir sobre todos aqueles que não crerem e não creem e acreditam em Deus. Teríamos que enfrentar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Assim foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem peca tem que sofrer e morrer para poder pensar em talvez alcançar a salvação e não pode viver em pecado. E o nosso Deus, sabedor que não conseguiríamos isso de forma alguma, nos fez o grande favor de enviar o seu Filho Jesus para, como lemos nos versículos iniciais da devocional aqui, levar sobre ele os nossos castigos, as nossas maldições, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, que são os nossos pecados. Foi Jesus quem tomou tudo isso para ele. Tudo isso foi em cima dele, quando ele morreu na cruz do Calvário. Imagine, tudo isso de todo mundo em todo tempo. Foi muito peso e Deus permitiu isso para salvar a mim e a você. Por isso, devemos amar de forma incondicional esse nosso Jesus maravilhoso. Só Ele, somente Ele foi capaz de sofrer e morrer por amor de cada um de nós. E sem contar que Ele não devia nada, não tinha nele violência, não tinha nele nada que pudesse subjugá-lo a esse julgamento. Nenhum homem, nenhum santo, nem João, nem Pedro, nem Maria, ninguém foi capaz de fazer isso que Jesus fez. Então é por isso que nós adoramos e nos prostramos somente ao Cristo, ao Messias, ao nosso Salvador. Ninguém mais merece o gesto de ser adorado, ninguém merece o título de Senhor e Salvador, somente Jesus. Então, decida hoje a adorar e a servir somente esse Cristo que foi capaz de morrer por você. Abra o seu coração e deixe que Ele reine como Senhor da sua vida e contemple a presença e a glória de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que palavra poderosa, né? É uma palavra de salvação. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece. Deus vai falar profundamente ao coração delas. Vamos orar, entregar nossa vida a Jesus, confiando somente nele, agradecendo pela salvação que ele nos concedeu com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto sofrimento e com tanto amor, sem que a gente merecesse. Depois, nós vamos fazer aquele momento da nossa entrega, das nossas orações diante da presença dele. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer de forma tremenda por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, porque muito antes do Senhor vir, sofrer, pagar os preços das nossas transgressões, levar sobre o Senhor as nossas dores e feridas, o profeta Isaías viu e falou sobre isso, meu Pai. Obrigado porque o Senhor ali já estava falando, oh Jesus, da salvação, da graça, do favor que o Senhor fez em nos salvar. O que podemos fazer agora é rasgar o nosso coração, a nossa vida e te aceitar como nosso Senhor e nosso Salvador. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado pela sua salvação. Não queremos nos prostrar e muito menos adorar outra pessoa, outro alguém, outra imagem, de jeito nenhum. Só o Senhor Jesus é digno do nosso louvor e da nossa adoração, porque o Senhor nos salvou do inferno, o Senhor nos salvou das chamas eternas malignas e o Senhor nos deu direito de passar a eternidade na presença do Deus eterno, em louvor e em glória para todos sempre. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. E se alguém ainda não entregou o coração para o Senhor,
Senhor, que nessa manhã ele ou ela sejam tocados pelo teu Espírito Santo, a confessar a Jesus como Salvador. Se essa mensagem tocou no coração dele, que ele rasgue a alma diante de ti, peça perdão dos seus pecados e entregue sua vida totalmente a ti, Jesus. Assim nós oramos em teu nome. E agora nós vamos pedir ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus, para que venha nos salvar e nos tirar de todas as enrascadas, problemas, dificuldades, dores e sofrimentos que nós estamos passando. Ó Senhor, aqui no texto diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos, as nossas maldições, as nossas doenças e enfermidades. Por favor, leva isso embora da vida do meu irmão e da minha irmã. Nós sabemos que às vezes, Pai, tem lutas e sofrimentos, que nós mesmos fomos quem entrou nisso daí, né, Pai? Nós mesmos é quem fizemos os erros e as dificuldades, mas te pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para ti e contemplar a beleza da sua santidade. Ajuda esta família, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que está enferma, adoentada, essa pessoa que está desesperada, pensando em suicidar, pensando, Deus, em fazer uma loucura com a sua vida ou com a vida de outra pessoa. Tira todo o sentimento de vingança, toda dor, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda mágoa. Em nome de Jesus, liberta aqueles que são chamados teus filhos. Assim nós oramos, Pai, entregamos em tuas mãos as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, aquelas pessoas que estão de mal umas com as outras, que o Senhor possa trazer paz e alegria. Entregamos aqueles que estão enfermos para que o Senhor possa curar. Entregamos aqueles que estão perturbados, quem sabe, Deus, em depressão, em opressão, até no espírito de loucura. Jesus, que o Senhor possa ajudar. Aqueles que estão em adultério, para que possam se arrepender. Aqueles, ó Deus, que estão a ponto de acabar com o seu casamento, em nome de Jesus, muda essa história, renova a vida dos teus filhos. Nós te pedimos, nós te engrandecemos e te glorificamos e sabemos que o Senhor vai nos ajudar em tudo e em todas as coisas. Assim oramos, entregando tudo diante do Senhor, o nosso dia, a nossa família, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, olha, essa é uma palavra de salvação. Compartilha ela então com seus amigos. Às vezes a gente recebe tanta bobagem aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Então faça algo bom, mande essa mensagem para essa pessoa e diga: olha, eu ouvi essa mensagem e eu me lembrei de você. Que Deus te abençoe. Tá bom? Um grande abraço, curta, inscreva-se e compartilhe os vídeos que você tem recebido aí do Projeto Celebrar e também do apóstolo Clodoaldo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e maravilhoso dia. Eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.